Olá, queridos alunos, eu sou a professora Diramar, de Educação Física, e hoje iremos falar sobre o goalball. Bem, o goalball, ele é uma modalidade paralímpica, né, que foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência, no caso, deficiência visual, tá? Então, vocês podem ver aqui na foto que os jogadores, estão todos vendados, né? Prestem muita atenção na bola e na maneira com que eles jogam, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Bom, essa modalidade, o goalball, ele vem atraindo muito público, né? E ela é disputada numa quadra com as mesmas dimensões da quadra de vôlei, tá? As partidas duram 20 minutos, com 2 tempos de 10. Cada equipe possui 3 jogadores titulares e 3 jogadores reservas, tá? Os 3 atletas, os titulares no caso, né? Eles são ao mesmo tempo arremessadores e defensores. O arremesso, pessoal, ele tem que ser rasteiro, ele é feito com a mão, né? Vocês podem ver que eles jogam sentado, deitado muitas vezes. Então, o arremesso ele é feito com a mão e tem que ser rasteiro, tá? E o objetivo é fazer o gol, lógico, balançar a rede adversária. Por que tem que ser rasteiro? Porque a bola é uma bola diferenciada, tá? Essa bola, ela possui um guizo dentro dela que emite som. E essa bola, existe furos assim nela, né, para permitir a passagem do som. Então, para que os jogadores eles possam saber, né, a direção onde ela está indo, né, a trajetória da bola, no caso. Porque essa modalidade, como eles são deficientes visuais, ela é baseada nas percepções, né? Tanto tátil como auditiva. Então, por esse motivo, não pode haver barulho no ginásio durante a partida. Tem que estar em pleno silêncio para que eles possam ouvir o barulho do guizo da bola e se direcionar, né? Só é permitido manifestação do público, no caso, no momento entre o gol e o reinício do jogo, tá? Que aí não vai afetar nada da partida. Caso contrário, não é possível, né, ouvir o som emitido pelo guizo. Então, se eles se manifestarem fora desse momento, né, entre o gol e o reinício do jogo, eles vão atrapalhar os jogadores. Então, não é permitido barulho, tá? Para que eles possam ouvir o som emitido pelo guizo. Bom, aqui não foi falado sobre a venda, que vocês viram lá, que os jogadores, eles jogam todos vendados. Mas aí vocês podem me perguntar, mas por que eles jogam vendados se eles são todos deficientes visual, tá? Então, todos os jogadores, né, com exceção do goleiro, que é um atleta que não tem deficiência, todos usam a venda nos olhos. E se eles tocam nessa venda, eles cometem uma falta, tá? Por quê? Mas por que eles têm que usar? O objetivo do uso da venda, pessoal, é equilibrar as possíveis diferenças. Porque mesmo todos sendo da classe de deficientes visuais, nem todos são, por exemplo, cegos completamente, tá? Eles têm perda de visão parcial, alguns, e outros têm perdas de visão total, né? Então, como tem essas diferenças, essas classificações, eles são divididos em 3 grupos, né? Então, existem muitas variações, né, entre eles. E como ter alguma percepção, às vezes, por exemplo, quando eles não são
deficientes visuais totais, por exemplo, são parciais, eles têm alguma percepção à luz ou ao movimento, né? E o que facilita, no caso, né, fazer alguma atividade, né, e pode até influenciar na disputa, né? Então, não seria uma coisa justa, né? Porque alguns, vamos supor, se não for vendado e ele é parcial, o que é total, ele está jogando em desvantagem, né? Porque o parcial, às vezes, ele consegue ter a percepção de luz e movimento, então ele sobressai em cima daquele que não tem nenhuma, ele não enxerga nada, né? Ele não tem nenhuma percepção. A venda, por isso que a venda é colocada em todos, né? Para ficarem todos na mesma condição, equilibrar as pequenas diferenças visuais, certo? Bom, vamos lá. Aqui tem o diâmetro da bola, né? Que é 76 centímetros e 1,25 kg de peso, né? A cor da bola é azul e o tamanho é semelhante a uma bola de basquete. Esse esporte, pessoal, ele é praticado em 112 países, nos 5 continentes. O goalball, ele tem duas coisas que o brasileiro gosta, né? A bola e o gol. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o histórico do handball, né? Como que ele surgiu, com quem ele surgiu e assim por diante. Bom, o handball, ele é um esporte, o goalball é um esporte que foi inventado em 1946 pelo austríaco Hans Lorenz e pelo alemão Sepp Handel, com o intuito do quê? De reabilitar veteranos da Segunda Guerra Mundial que ficaram cegos, né? Por ser muito emocionante, o goalball ele foi se difundindo rapidamente pelo planeta. A primeira participação paralímpica dessa modalidade foi nos Jogos de Toronto, no Canadá, em 1976. Competiram 7 equipes masculinas. 2 anos depois, foi organizado o primeiro campeonato mundial do goalball na Austrália. Na Paralimpíada de Holanda, em 1980, o esporte passou a integrar o programa paralímpico. E em 1982, a modalidade passou a ser gerenciada pela Federação Internacional de Esportes para Cegos, a IBSA. Os primeiros jogos que contaram com a participação de mulheres ocorreram em Nova York em 1984. Então, por exemplo, quando começou, vocês podem ver que era uma modalidade praticada somente por homens. Depois, lá em Nova York, em 84, que houve a primeira participação das mulheres, né? O marco para o goalball brasileiro foi em 1985. Então, como que ele veio para cá? Ele veio em 1985 com o professor de Educação Física Stephen Dubner, que trouxe para o Brasil a ideia do jogo, porque ele trabalhava com deficientes visuais e ele foi para os Estados Unidos, conheceu essa modalidade, achou interessante e trouxe para o Brasil. No ano seguinte, Mário Sérgio Fontes, ele foi para o Mundial da modalidade em Holanda e de lá ele trouxe o esporte para si, né? Em 1987, ocorreu o inédito Campeonato Brasileiro da modalidade. Entre homens, o maior feito internacional do Brasil foi a medalha de prata, conquistada no Parapan em 1995, lá em Buenos Aires. Agora, na Carolina do Sul, em 2001, as mulheres ganharam bronze do Parapan americano, enquanto que a seleção masculina ficou em 4º lugar. Mas essa não foi a maior conquista da seleção feminina, né, de goalball. Em 2003, as jogadoras brasileiras elas ficaram vice-campeãs no Mundial de goalball, né,
do IBSA disputado em Quebec, no Canadá. Com isso, a primeira vez o país se classificou numa edição dos Jogos Pan-Americanos em Atenas, em 2004. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Um beijo a todos e fiquem com Deus.